Olá! Hoje iremos aprender sobre a replicação do DNA. Antes de tudo, precisamos entender o que é e como é formado o DNA. Bom, o DNA é a molécula que apresenta todas as informações genéticas de um indivíduo. Nos organismos eucariontes, o DNA é encontrado no núcleo da célula, nas mitocôndrias e nos cloroplastos. Já nos procariontes, o DNA está localizado em uma região que não é delimitada por membrana, denominada nucleoide. Agora que entendemos o que é o DNA, podemos também entender a sua estrutura, que consiste em dois filamentos que permanecem lado a lado, formando uma dupla hélice. Os dois filamentos seguem em sentidos opostos, que contêm diversas unidades semelhantes chamadas nucleotídeos, que funcionam como os tijolos do DNA. Cada nucleotídeo é constituído por um grupo fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. São elas adenina, timina, guanina e citosina. Adenina e timina se ligam por 2 pontes de hidrogênio. Guanina e citosina se ligam por 3 pontes de hidrogênio. Entendido, agora sim podemos compreender o processo de replicação do DNA. A duplicação ou replicação do DNA é o processo de duplicação do material genético responsável pela manutenção do padrão de heranças ao longo das gerações. Ou seja, é um processo no qual uma molécula de DNA viram 2 moléculas de DNA. Esse processo é essencial para a divisão celular. E agora, vamos ao processo. Primeiramente, a enzima helicase divide o DNA formando 2 fitas. Após isso, a primase irá inserir o primer, que é um pedaço de RNA que irá determinar de onde o DNA polimerase irá começar a combinar as bases nitrogenadas. Ao final desse processo, a nova molécula de DNA terá uma fita de DNA nova e uma fita DNA mãe. Por esta razão, esse processo é denominado como semiconservativo. Agora, depois de saber toda a teoria, vamos assistir uma animação para ver como funciona o processo na prática. Bom, aqui nós temos a molécula de DNA, que é um ácido nucleico que apresenta todas as informações genéticas de um indivíduo, como foi falado anteriormente. Nós também conseguimos observar as bases nitrogenadas, que são esses tracinhos coloridos. Em seguida, nós conseguimos observar a ação da enzima helicase, a qual divide a molécula de DNA ao meio e, consequentemente, dá início ao processo de replicação do DNA. Após a primase inserir o primer, saberemos onde iniciará a combinação das bases nitrogenadas realizada pela DNA polimerase, como nós poderemos ver a seguir. Nessa parte conseguimos observar as bases nitrogenadas e logo em seguida conseguimos observar a ação da DNA polimerase, que vai unir as fitas de DNA no sentido 5', 3'. Agora nós vemos as 2 novas moléculas de DNA, e as duas possuem uma fita nova e uma fita da mãe. Por isso o processo se denomina semiconservativo. Obrigado pela atenção e espero que tenham gostado.